universal. Frente A, História Universal. E hoje nós vamos nos concentrar, né, nesta aula, nessas duas aulas sequenciais, nós vamos nos concentrar no processo de independência da América, seja daquele país que era dominado pela França, né, o Haiti, seja das realidades hispânicas. Como eu apresento aqui neste mapa, para introduzir o nosso caminho, o nosso estudo aqui nesta manhã. Aqui é uma parte para o conhecimento técnico de vocês, lembrando que as alternativas assim nas provas que vocês enfrentarão são muito poucas relacionadas a estas habilidades de conhecimento desta parte. Mas a gente tem que fazer um estudo completo, né? A gente tem que ver todos os elementos históricos que são assim basilares para a sua construção enquanto aluno de sucesso aí nas provas Brasil afora. São muitos os processos revolucionários aqui na América. A gente vê cada país, na verdade, tem um processo autônomo. Então, lógico que o grande objetivo desse capítulo não é justamente entrar em cada um desses processos e estudá-los à exaustão. Muito pelo contrário, a gente busca aqui uma visão panorâmica, a gente busca aqui uma visão de conjunto, porque tem muitos aspectos aqui que são basilares no nosso entendimento da época, do período e do contexto. Então, logicamente que nós estamos aqui agora aproveitando a realidade europeia. Eu estava falando nos capítulos anteriores com vocês o que estava acontecendo lá na Europa, e nós vimos vários fatores que vão desencadear esse movimento aqui na América. Um dos fatores é a assunção de Napoleão ao trono, em 1899. Napoleão, então, vai ficar um período como cônsul, mas a partir de 1805, Napoleão se torna imperador e Napoleão vai intervir no contexto europeu, decretando principalmente o bloqueio continental, que nós vamos ver daqui a pouco. E, logicamente, que isto vai desencadear todo um processo de transformação no velho continente. O velho continente vai mudar e o novo continente também vai mudar. O novo continente, desde o século XV, ele passa por um domínio predatório e, logicamente, com a constituição aqui de sociedades locais que visam o bem local, evidentemente que esses processos de emancipação vão crescer dentro da consciência dos indivíduos. Veja, a América é muito grande, vários processos irão sendo estabelecidos e tudo vai começar, né, com o Haiti, no ano de 1804, até mesmo antes do bloqueio continental. Mas observem que todos os países têm mais ou menos a mesma data, né? Então, eles têm mais ou menos o mesmo contexto. Veja aqui a Gran Colômbia, por exemplo, Venezuela e Colômbia. Os dois juntos aqui formam a Gran Colômbia, né? Eles são de 1819, por exemplo. A gente tem, por exemplo, 1818, Chile. Olha aqui os países aqui perto da gente, 1816, a Argentina, Uruguai, depois da guerra, né? Com o Brasil, 1828. O Equador é da mesma época que a gente, só que nós temos um contexto completamente diferente. O Brasil é diferente de todos os outros, né? E nós vamos tentar ver e observar todos esses elementos aqui agora. Então, nós vamos tentar procurar aqui neste capítulo algo que possa ser basilar, paradigmático, né? Que possa conduzir o nosso entendimento para o conhecimento de todo este contexto. Pois bem, meu caro estudante, vamos passear na América. Vamos largar um pouco a Europa e vamos girar aqui pelo nosso continente. Vejam aí, a partir do nosso livro, a partir da página 15.
Então, como eu já falei com vocês, né, o século XVIII e o século XIX vai ser um século de questionamento. Não só um século de questionamento, mas um século de lutas por independência. O sistema europeu muito predatório será colocado em xeque a partir de então. Então, alguns elementos nós temos que levar em consideração. Alguns elementos técnicos nós temos que levar em consideração para que a gente possa conhecer todo este processo, portanto, estabelecido aqui na América, né? Lembrando que lá na Europa nós temos o desenvolvimento da Revolução Industrial. O processo da Revolução Industrial está vigoroso no território americano, no território europeu, também no território norte-americano. E este mercado, né, europeu, ou esta situação europeia da Revolução Industrial, exige um grande número de matéria-prima que começa já a escassear dentro do contexto europeu. Principalmente uma demanda pelo minério de ferro. E, num segundo momento, numa segunda onda da Revolução Industrial, uma demanda muito grande por petróleo, né? Então, Brasil e Venezuela, inclusive, serão importantes depois dentro desse contexto. Então, temos aqui a Revolução Industrial, que almeja matéria-prima, e a América possui toda a matéria-prima que eles precisam. Um outro elemento muito importante é o desenvolvimento do mercado consumidor. Aqui se conecta automaticamente com nossa aula passada da frente B. Veja a imposição da Inglaterra sobre o Brasil com relação à libertação dos escravos, né? Então, a Inglaterra, França, Bélgica e outros países, a saber, precisam de mercado consumidor para escoar o tamanho da sua produção. Logicamente que este mercado consumidor ele vai ser encontrado aqui na região da América. E, muitas vezes, né, apoiar os movimentos de independência é positivo. Positivo para a Inglaterra, né? Negativo para as donas das colônias, evidentemente. Para a metrópole, aí, no caso, Portugal, Espanha, ou mesmo a França, é algo muito pejorativo, é algo muito ruim. Mas para a Inglaterra é algo muito bom. Então, a Inglaterra, então, ela vai ter interesse imediato nesse processo de independência. E a Inglaterra vai estar agindo tecnicamente para que o processo aconteça. A ação técnica da Inglaterra neste período, apoiando as independências, seria justamente a concessão de empréstimos. Empréstimos que viabilizariam a compra de armas e a contratação de mercenários, né, soldados profissionais, para ajudar os locais aqui na América Latina a sobrepujar a potência europeia, né? A organização europeia, portanto, aqui dentro da América. Então, a Inglaterra é importante. Então, você tem aí que justamente levar em consideração essa informação. A Inglaterra é importante, ela não apoia diretamente por causa das questões dela na Europa. E eu lembro para vocês, inclusive, que a Inglaterra não participa do exército da Santa Aliança, né? O exército da Santa Aliança, Áustria, Prússia, Rússia, que fizeram aquele exército poderoso para não deixar os processos revolucionários tomarem conta da Europa. E esse mesmo exército da Santa Aliança, muitas vezes, vai agir aqui na América também, para impedir os processos de independência aqui na nossa região da América. A Inglaterra não participa, a Inglaterra não manda soldados, mas a Inglaterra prefere apoiar, portanto, aqui os territórios locais. Então, a gente vê que a Inglaterra ela toma as melhores decisões.
Então, a Inglaterra vai ser vitoriosa depois dentro dos panoramas que serão apresentados para a gente aqui. A Inglaterra ela consegue, né, sair por cima, então, dos problemas aqui. Um outro elemento importante no processo de construção de independência, aqui dentro do contexto, então, além do dinheiro inglês, é importante também as ideias iluministas, né? As ideias, então, principalmente do movimento contratualista. E os dois teóricos do contratualista que mais se destacam para iluminar o liberalismo aqui é no campo da política, evidentemente, né? John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que é lido, que é passado para as pessoas através de páginas de jornal. As sociedades secretas também terão um papel muito importante aqui na América, né? Principalmente a maçonaria, que ela vai se sobrepor sobre outras sociedades secretas e ela vai ganhar muito mais território aqui, portanto, dentro do contexto da América. E, logicamente, que na área econômica também, né? O viés Ivonei, econômico. Diga, Luísa, por gentileza. a Inglaterra ela não faz uma atuação direta nessas emancipações, mas ela disponibiliza capital para elas acontecerem? Isso, empréstimos, Luísa. Os bancos ingleses estão abertos às negociações. Os revoltosos muitas vezes são transportados, né, os chefes das revoluções são transportados em navios ingleses, né, para a própria Inglaterra, para garantir que eles vão chegar. Né? Ninguém vai atacar um navio inglês, a marinha inglesa é a mais potente do mundo. E eles são transportados de modo secreto. Eles vão lá e pegam dinheiro emprestado. Qual que é a garantia que a Inglaterra tem? A garantia que a Inglaterra tem é que depois do processo de independência, né, o país já começa com a dívida. E o país já começa fazendo tratados comerciais, Luísa, com eles, tratados altamente prejudiciais, né? Como são por exemplo, o Tratado de Pão e Vinho, que a Inglaterra fez com Portugal, mais ou menos naquele estilo. Então, a Inglaterra ela está emprestando dinheiro. Se a Inglaterra não tem armamento, né, outros países vendem armamento, por exemplo, a França. Eles pegam o dinheiro emprestado na Inglaterra para lutar contra a Espanha e vão comprar as armas na mão dos franceses, por exemplo. Se a Inglaterra não tem armas para fornecer. Mas a Inglaterra está por trás de tudo. A Inglaterra ajuda os processos aqui emancipatórios. Ela intervém diretamente, né? Ok? Ela tem toda uma estrutura preparada para essa intervenção, Luísa. Tá bom, obrigado, Ivonei. Beleza? Então, você tem que levar a esperteza do inglês, né? O inglês, então, ele está muito esperto aqui na situação. Ele consegue se adaptar muito bem. Quem vai fazer frente à Inglaterra, tá, Luísa? Depois do processo de consolidação, vai ser os Estados Unidos. Aí vai vir o Destino Manifesto e vai vir a doutrina Monroe daqui a pouco, né? Então, essas doutrinas vão fazer com que os ingleses tenham agora uma concorrência. E os americanos depois vão expulsando paulatinamente os ingleses aqui da América. Então, os ingleses vão se dirigindo para a Ásia. E os Estados Unidos passam a ser o banco, né, das nações americanas. Mas, nesse primeiro momento, é a Inglaterra. Tá ok? Nesse momento, até então, a Inglaterra é a mais importante. E eu lembro para vocês também que aqui o pessoal acredita muito no processo de revolução por causa das duas revoluções que tiveram sucesso no período, né? Por causa da Revolução Americana, 1776, e por causa da Revolução Francesa, 1789. Então, os dois processos revolucionários, na França e nos Estados Unidos, vão inspirar, portanto, todo um movimento contestatório. Aqui a gente lembra também um detalhe: o Brasil até que tenta, né, seguir a mesma onda, mas no Brasil o contexto é diferente,
Por isso que nós estudamos a história do Brasil de um modo bem mais particularizado, né? Porque o Brasil é diferente porque o Brasil tem a família real, tem a corte, né, que veio de Portugal. Então, o Brasil é azarado nesse sentido, né? Azarado por um lado, sortudo por outro. Depois a gente comenta mais. Dentro aqui do contexto, você tem aqui o senhor Napoleão. Napoleão Bonaparte. Esse aqui não é Napoleão, é o irmão de Napoleão. O irmão de Napoleão é José Bonaparte. Eu coloquei ele aqui porque o irmão de Napoleão, José, ele vai tomar o trono da Espanha. Então, veja José aqui no I da mapa. Espanha, não é? Como é que é, meu amigo? Rei José I da Espanha, não é? Isso, chamado de José I. Perfeitamente, Gustavo. Ele vai entrar no lugar de Fernando VII, né? Fernando VII. Então, a gente observa aqui o seguinte, que Napoleão, então, por causa do conflito com a Inglaterra, conflito por mercado, conflito capital, né? Napoleão, então, decreta, no ano de 1806, o bloqueio continental, como vocês veem as marcas aqui dentro do mapa, né? Então, ele blinda a Europa de produtos ingleses. Entretanto, países como Portugal e Espanha não podem obedecer Napoleão. Não podem justamente por causa das colônias. Não podem porque precisam do mar, né? Precisam do mar. É importante demais para Portugal e Espanha as colônias. Eles vivem das colônias. Então, aqui também, Napoleão Bonaparte vai explicar o contexto de pobreza da Península Ibérica a partir de agora, né? O século XIX e o século XX serão séculos muito penosos para Portugal e Espanha. Eles vão conhecer a pobreza de verdade, justamente porque eles vão perder o seu sistema de financiamento principal. Então, a partir do momento que José Bonaparte ele senta no trono da Espanha, ele depõe Fernando VII, né? A Espanha não pode mais gerenciar suas colônias. Nem José Bonaparte pode, porque os navios espanhóis e os navios franceses não podem circular no Oceano Atlântico, porque os ingleses têm uma frota naval invencível, indestrutível. Então, José Bonaparte coloca a Espanha contra a parede, né? Vendo isto, vendo esta situação do bloqueio continental, Portugal teve sorte. Sorte porque Napoleão não podia chegar primeiro em Lisboa, né? Ele tinha que chegar primeiro em Madrid. Não tem como ele chegar em Lisboa sem passar por Madrid, né? Então, Napoleão, ele vai ter que conquistar a Espanha e vai dar tempo, portanto, da família real portuguesa vir para o território da América. Mas aí Portugal já é outra história que nós já estamos contando há muito tempo, né? Que nós estamos tratando na frente B. Então, nós não vamos interessar tanto neste momento por tudo isso, mas vamos nos concentrar aqui com a Espanha. E a Espanha, então, tem um novo responsável por ela, um novo responsável por toda a política, que é o senhor José Bonaparte, como você pode observar aqui, portanto, nesta imagem, né? Então, nós vamos ter, portanto, uma situação muito pitoresca. As metrópoles não podem tomar conta da colônia. As colônias irão perceber logo isso. Depois nós vamos vir para a colônia, entrar dentro da colônia, e dentro da colônia tem uma classe bastante preparada para conduzir o processo, que nós vamos chamá-los de crioulos, né? Depois nós vamos ver o que significa isso também. Na verdade, Ivonei, então, diga, Júnior. só uma coisa para me contextualizar aqui. É nessa parte antes que quando Napoleão tomou
o trono da Espanha, que estava acontecendo aquelas reformas borbônicas? Não, essas reformas elas irão acontecer posteriormente, né, Júnior? Elas irão acontecer depois de Napoleão. Ah, sim. Não, ok, Essas então. reformas elas vêm depois essas reformas serão reformas ligadas ao antigo regime. Você até falou borbônica, você falou o nome da família real francesa. Os Bourbons, aquela família lá dos Luíses, tá, Júnior? O Luís XVI, ele foi guilhotinado, ele foi morto por Não, Robespierre e não. Essas reformas borbônicas é a da Espanha, Ivonei. Então, mas é porque as famílias são ligadas à mesma realidade. Essas famílias, inclusive, são Bourbons, são Orleans também. Eles têm o mesmo sangue. Então, essas famílias aqui, eles são aparentadas, são todos parentes que eles vão casando. Eles mandam princesa para lá, mandam príncipe para cá. Eles vão trocando tudo quanto, né? E essa Ah, sim. reforma é uma reforma para manter o antigo regime. Então, eles estão vendo o que está acontecendo na França, eles estão vendo o processo de revolução das pessoas. E para não deixar que estes processos alcancem os seus territórios, eles começam a fazer pequenas concessões. Não sei se você se lembra que nós falamos, inclusive, que em Portugal, que é a mesma família, né, Orleans, Bragança, eles também são coligados. Em Portugal, por exemplo, eles mandaram para cá, né, o senhor, um marquês, né, marquês como é que é o nome do homem? Lá da época antes da Maria I, Marquês de Pombal, é do mesmo contexto. Ele vem para cá para fazer algumas reformas, tentando modernizar as estruturas. Mas as reformas, Júnior, eles tentam manter o domínio do antigo regime, das famílias do antigo regime. Ah, sim, Ok? mano, entendi. Então, aqui, para você ver, dentro do contexto, portanto, de Portugal e dentro do contexto da Espanha, eles estão com muito medo que o processo revolucionário os alcance. A Áustria também está com muito medo, né? A Holanda, outros países, tem muitos países germânicos, todo mundo tem muito medo do processo revolucionário. Então, essas reformas, então, elas são estabelecidas desde da metade, digamos assim, do século XIX, porque elas querem uma estrutura melhor de funcionamento, e o povo começa a exigir isso. Então, o antigo regime tem que passar por uma readaptação, por uma readequação. Ok? Ok, Ivonei. Então, tá bom. Então, para você ver, então, você está percebendo o que está acontecendo aqui na América, né? Então, a América está à mercê dos acontecimentos na Europa. Então, agora, qual que é o passo que nós vamos fazer, né? Nós vamos entrar agora dentro da América. A gente vai vir para a América Hispânica e analisar a estrutura de funcionamento da América Hispânica. Lembrando que a América Portuguesa ela tem uma estrutura um pouco distinta, mas nós estamos tratando dela na frente B, né? Então, a gente vai concentrar aqui somente nos elementos que são preponderantes dentro aqui da América. E eu gostaria de apresentar, mostrando para vocês este quadro aqui bastante clássico. Geralmente, quando cai pergunta sobre esse capítulo, né? Geralmente cai isso aí. Esse quadrozinho que vocês estão vendo aqui é referente à sociedade colonial hispânica. Então, nós vamos fazer uma análise da situação interna. Então, veja bem, né? Como que era a estrutura aqui na América? Qual que era a estrutura social, a estrutura de funcionamento aqui, portanto, da nossa realidade da América Hispânica. Vejam bem, lá no topo, vamos começar pelo alto, já que o livro começa do alto para baixo. Ele começa lá do topo, né? Então, veja bem, lá no pezinho da página 15,
você já tem lá os chapetones. Então tá aqui, ó, os chapetones, juntamente com os chapetones, o alto clero, né? Quem eram esses chapetones e quem era o alto clero? Eles representavam 1% só da população, então um número muito baixo de pessoas. Chapetone só podia ser espanhol. Ele tinha obrigatoriamente que ter nascimento dentro do continente europeu. Ele não poderia ter nascido aqui na América para ele ser chapetone. Vale também para os bispos, vale também para o alto clero, né? Então, só pode participar desse grupo chapetone os espanhóis de nascimento, porque eles vão ter uma posição altamente privilegiada. Todos os altos cargos serão oferecidos a eles. Altos cargos no gerenciamento das tropas. Então, os maiores cargos militares estão na mão dos chapetones, né? Então, eles são generais de alta patente, logicamente, eles comandam as tropas. Eles vão ocupar os cargos administrativos, só eles podem ocupar o top, né, dos cargos administrativos. Então, todas as negociações comerciais com a metrópole vão passar pela mão deles. Eles vão estar, portanto, dentro da estrutura econômica, eles vão construir o ápice da estrutura econômica, e os chapetones também irão, dentro destes cargos administrativos, assumir funções executivas. Eles serão, então, os administradores locais, eles serão os governadores locais, né? Então, só um espanhol de nascimento pode assumir este cargo. Então, eles têm muitos privilégios, muitos privilégios. E estes privilégios a Espanha faz questão de manter. Inclusive, muitos chapetones, depois que a mulher fica grávida, né, eles têm que mandá-las para a Espanha, para que o filho possa nascer em território hispânico, porque senão ele não pode ser chapetone. Mesmo lá, o chapetone, o casal chapetone, né, o marido e a mulher, tendo um filho branco deles, mas se ele nasceu aqui na América, ele já não pode ser mais chapetone. Ele não vai ter acesso a todos estes privilégios estabelecidos aqui, então. Nasceu aqui, né, é crioulo. Então, veja bem que o termo crioulo se refere a um contexto distinto da língua portuguesa. Então, muita atenção aqui. É diferente o crioulo na língua portuguesa para a língua hispânica. Então, aqui no Brasil, crioulo diz respeito a uma etnia africana. São escravos de origem afro que vêm para o território brasileiro. Então, o termo crioulo no Brasil diz respeito a afrodescendentes. Agora, aqui, no contexto que nós estamos vendo agora, no contexto hispânico, o termo crioulo significa que eles são descendentes de espanhóis, descendentes diretos. Então, eles são filhos dos chapetones, que nasceram aqui no território da América. Então, os crioulos pertencem à elite colonial. Hein, meu caro estudante? Muita atenção. Eles pertencem à elite colonial. Logicamente que todos os demais cargos subalternos aos chapetones serão administrados pelos crioulos, principalmente a estrutura que vai possibilitar a independência. Está na mão dos crioulos, né? Que nós vamos chamar aqui de cabildos. Cabildos.
Eu sei que tem a palavra também na língua portuguesa, mas, mais uma vez, a palavra na língua portuguesa não significa a mesma coisa da língua hispânica. Você sabe o que é cabido em português? Sabe, pessoal? Vocês já ouviram a palavra cabido em português? Não, né? Então, cabido em português significa uma reunião de padres católicos, uma reunião na catedral. São os padres mais importantes de uma diocese católica. Então, a reunião destes padres importantes é chamado de cabildo, desculpa, em português, cabido. Então, cabido em português, uma reunião de padres importantes. Em português. Em espanhol, cabildo é uma reunião de pessoas importantes, de uma elite, que vão decidir os destinos legislativos. Então, o cabildo seria aquilo que nós chamamos, em língua portuguesa, de Câmara Municipal, ou Câmara onde estão os vereadores, né? Lembro para vocês que em todas as vilas no território brasileiro existem câmaras municipais para fazer a gestão, portanto, daquela unidade divisória dentro do contexto. Aqui não. Aqui o cabildo ele tem uma conotação de gerenciamento local. Então, são grandes proprietários e são comerciantes, filhos dos chapetones. Então, eles são muito ligados aos chapetones, pelo menos em um primeiro momento. Depois, eles vão ganhar independência, logicamente. Observem que, após estes aqui, nós temos os mestiços. Então, quem que é o mestiço? O mestiço aqui é justamente o sujeito que nasce com a pele parda. Então, mestiço aqui tem o mesmo significado, portanto, da língua portuguesa. A mestiçagem aqui no Brasil, branco com índio, caboclo, branco com negro, crioulo, negro com índio, cafuzo, mestiçagem. Então, a mestiçagem significa a mistura de etnias. Todos os sujeitos que nascerão mestiços representarão 27% da população, veja, um número muito alto. Também são homens livres. Mas eles, por causa do sistema aqui, eles não podem ter acesso à herança. Muitas vezes eles são filhos dos crioulos, mas eles não têm acesso à herança. Mas eles são coligados, eles são homens livres. Geralmente eles trabalham com gado, né? Ou trabalham com atividades livres, são capatazes, artesãos e tudo quanto. Homens livres que constituem a sociedade aqui na América Latina. E veja bem, quase 60% da população é feita de índios e crioulos. Desculpa, índios e negros, né? Índios e negros. Lembrando que nós temos na América Portuguesa a mestiçagem. É muito comum a mestiçagem. A mestiçagem até, digamos assim, ela é querida e ela é necessária, porque o português vem para cá sem mulher, né? Ele tem que casar com a índia, ele tem que casar com a negra. Então, a mestiçagem faz parte da América Portuguesa. Agora, aqui, a mestiçagem não é bem vista. Não é bem vista, né? Então, os negros e os índios, eles, então, continuam, muitas vezes, sem esta mistura, porque é vista de um modo diferente. Depois nós vamos apresentar essa situação aí do trabalho, que é a mita e a encomenda. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque esse nosso primeiro horário, ele findou-se. Então, veja bem, a estrutura: índios e negros, mestiços, crioulos e chapetones. Anota isso aí você não pode esquecer, isso aí é muito necessário. Ok?